Como resultado do secamento do rio Eufrates, várias ruínas antigas e cavernas tornaram-se acessíveis ao longo dos últimos anos. O nível da água do rio Eufrates caiu significativamente. Algumas pessoas são rápidas em apontar o secamento do leito do rio como o cumprimento das previsões sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. Assista a este vídeo até o fim e descubra o pior evento que acontecerá neste local e a última guerra na Bíblia. O rio Eufrates, parte da área do Crescente Fértil, é um marco significativo nas Escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, pois atravessa a Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes. O livro de Gênesis é onde somos apresentados a este rio pela primeira vez na Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, está declarado que o rio Eufrates foi um dos 4 rios que fluíram do Jardim do Éden. A Bíblia diz que um dia o rio Eufrates secará para abrir caminho para um rei. O rio Eufrates é discutido em Apocalipse capítulo 16, que é considerado a seção do futuro próximo do livro. O rio Eufrates aparece no futuro próximo. 2 trechos da Bíblia prevêem o secamento do rio Eufrates. A primeira previsão faz parte de um longo oráculo contra a Babilônia. Deus pronuncia juízo contra os oficiais de Babilônia, homens sábios, falsos profetas, guerreiros, cavalos, carruagens e tesouros. Então Deus diz: seca sobre as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de ídolos, ídolos que enlouquecerão de terror. Jeremias capítulo 50, versículo 38. A referência às águas da Babilônia neste contexto se refere aos rios Eufrates e Tigre. Ambos estão secando atualmente. A questão levantada é se estamos testemunhando o cumprimento da profecia de Jeremias. A segunda previsão do secamento do rio Eufrates faz parte dos 7 julgamentos das taças no Apocalipse. Esses julgamentos ocorrem durante a tribulação de 7 anos e estão divididos em 7 selos, 7 trombetas e, finalmente, as 7 taças. Os julgamentos das taças marcam o fim da tribulação e são extremamente destrutivos, representando uma ameaça à vida humana, caso continuassem. Marcos, capítulo 13, versículos 19 e 20. Porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. O 6º julgamento da taça, o penúltimo julgamento da tribulação, é o secamento do rio Eufrates. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 diz: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esta profecia não apenas identifica o julgamento, mas também dá a razão para isso. Para que um grande exército do Oriente possa atravessar o Eufrates sem impedimentos. Em seguida, os reis da terra se reúnem no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Naquele momento, Jesus retornará e a batalha travada em Armagedon resultará na destruição de todos os inimigos de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículos 17 a 20 e capítulo 19, versículos 11 a 21. Um evento significativo que leva ao Armagedon é o secamento do Eufrates. Estamos testemunhando a preparação para o cumprimento de uma grande profecia dos tempos finais sobre a profecia de Jeremias de que o Eufrates secará. Existem várias possibilidades. A profecia foi cumprida por meio de uma ação militar em 539 a.C., quando o rei persa Ciro conquistou Babilônia. De acordo com o historiador grego Heródoto, Ciro desviou as águas do Eufrates o suficiente para permitir que seu exército entrasse pelos canais sob as muralhas da cidade. Em segundo lugar, a profecia foi cumprida por uma seca em um momento não especificado.
Em terceiro lugar, a profecia está se cumprindo à medida que os rios Tigre e Eufrates estão secando. Em quarto lugar, a profecia será cumprida durante a grande tribulação, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 16. Em quinto lugar, a profecia tem um cumprimento duplo, uma vez no passado e novamente no futuro, durante os tempos finais. Em relação à visão de João sobre o secamento do Eufrates, terá um cumprimento futuro. O secamento atual do Eufrates não está relacionado à profecia de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, por essas razões. Primeiro, o sexto julgamento das taças ocorre perto do fim da tribulação. Antes da sexta taça, o anticristo se levantará no poder. 2 profetas milagrosos pregarão e muitos julgamentos terríveis ocorrerão. É importante notar que atualmente não estamos na tribulação. Em segundo lugar, de acordo com Apocalipse, capítulo 18, versículos 17 a 19, Babilônia se envolverá em extenso comércio por navio nos tempos finais, indicando que os rios na área estarão fluindo livremente durante a tribulação, pelo menos por um tempo. Em terceiro lugar, o secamento do Eufrates permitirá sobrenaturalmente que um exército do Oriente marche para o Ocidente. No momento, não há tal exército ameaçando Israel. Quando a batalha de Armagedon ocorrer, o rio Eufrates secará, conforme mencionado em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. O nível atual da água do Eufrates, a revelação de ruínas e cavernas, etc., não estão relacionadas a esta profecia, pois ela ainda não ocorreu. Os 4 anjos no rio Eufrates falam sobre um evento importante da Bíblia no livro de Apocalipse. Trata-se de uma mensagem especial encontrada em Apocalipse, capítulo 9, versículos 14 e 15. Essa mensagem nos conta sobre 4 anjos malignos que estavam amarrados no rio Eufrates. Esses anjos são libertados para realizar uma tarefa importante dada por Deus para trazer seu julgamento ao mundo. Esse evento ocorre durante a tribulação. A tribulação é um período futuro de 7 anos em que Deus finalizará seu julgamento sobre o mundo incrédulo. Ao longo da palavra de Deus, a tribulação está associada ao dia do Senhor, que se refere ao período de tempo em que Deus intervirá diretamente na história para cumprir seu plano. Aquele dia será um dia de ira, será um dia de agonia e angústia, será um dia de problemas e devastação, será um dia de escuridão e trevas, será um dia de nuvens e escuridão, será um dia de trombeta e grito de batalha. Uma variedade de julgamentos divinos, tumultos na esfera celestial, calamidades naturais e pragas horríveis caracterizarão o período da tribulação. Este evento ocorre no rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio significativo mencionado na Bíblia. É conhecido como um lugar onde a civilização humana começou e sempre foi visto como um símbolo de vida e limites. Quando o Eufrates é mencionado no livro de Apocalipse, ele assume um novo significado, torna-se um símbolo-chave nos eventos que a Bíblia prevê que acontecerão no futuro. A narrativa faz parte de uma série de visões vistas por João, o autor de Apocalipse, que descrevem os eventos que levam ao fim do mundo e ao julgamento final. A visão começa com o som da sexta trombeta, que é um sinal para que eventos significativos ocorram. Está escrito: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz vindo das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Considere as palavras de Apocalipse capítulo 9, versículos 14 e 15, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: liberta os 4 anjos que estão atados no grande rio Eufrates. Então, os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano designados, foram libertados para matar a 1/3 parte da humanidade. Esta parte da Bíblia é tanto fascinante quanto assustadora. Ela mostra um momento em que Deus intervém e o mundo normal que conhecemos encontra o mundo espiritual de uma maneira grandiosa, levando a sérias consequências para todas as pessoas. Essa profecia
É como um lembrete para pensarmos profundamente e estarmos mais conscientes. Nos lembra sobre o julgamento, a redenção e o domínio de Deus sobre tudo o que acontece na história. A história sobre os 4 anjos que estavam amarrados, mas foram libertados, marca uma grande mudança na história do fim do mundo. Ela mostra como a justiça de Deus prevalece. Ao explorarmos esse assunto, somos incentivados a pensar profundamente sobre as previsões de Apocalipse, o julgamento de Deus e a compreensão da história humana e do destino. É como embarcar em uma jornada por uma das partes mais enigmáticas e interessantes da Bíblia, incentivando-nos a explorar nossas crenças, medos e esperanças sobre o futuro. O propósito de libertar esses anjos é causar uma grande destruição, pois eles têm permissão para matar 1/3 da humanidade. Mas a pergunta é, por que Deus permitiria a morte de 1/3 da humanidade? Não há uma relação necessária entre esses 4 anjos e os 4 anjos mencionados em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Eles poderiam ser os mesmos 4 anjos, mas também é possível que não sejam. Quem quer que sejam, eles estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano do desencadeamento desse julgamento. Foram libertados. Isso pressupõe que são anjos maus. Embora isso possa não ser o caso, é provável que sejam anjos malignos. Apesar de tudo, são trombetas de propósito divino. Os gafanhotos demoníacos, detalhados anteriormente em Apocalipse, só eram capazes de causar estragos nos seres humanos. No entanto, esses 4 anjos têm o poder de executar um massacre em uma escala sem precedentes. Esses anjos só são despertados quando Deus julga ser o momento apropriado para isso, e sua área de ação é limitada a uma porção específica da humanidade. Eles cumprem a vontade de Deus no momento determinado. O rio Eufrates foi uma característica geográfica proeminente na antiga Babilônia. Ele servia como limite do Império Romano Antigo. A descrição do exército liderado por esses anjos, Apocalipse, capítulo 9, versículos 16 a 19, Bíblia Amplificada. O número dos soldados de cavalaria era 2 vezes 10.000 vezes 10.000, 200 milhões, ouvi o número deles. Assim foi como vi os cavalos e seus cavaleiros em minha visão. Os cavaleiros tinham couraças da cor de fogo, de safira azul e de enxofre amarelo. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. De suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre em brasa. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das bocas dos cavalos, pois o poder dos cavalos para fazer o mal estava em suas bocas e em suas caudas. Suas caudas eram como serpentes e tinham cabeças, e era com elas que faziam mal. Lemos, o número do exército de cavaleiros era de 200 milhões. Esse número é figurativo ou literal? É possível que o número não deva ser tomado literalmente, mas que simplesmente sugira um exército impossível de contar e maior do que qualquer coisa que a humanidade já tenha visto. Esses cavaleiros são descritos em termos estranhos e grotescos. Esta é uma imagem extremamente poderosa de terror, destruição e a conotação de demônios. Lemos, o exército dos cavaleiros. Isso fala de um exército normal ou de um exército sobrenatural? É uma legião de soldados humanos ou um exército de hordas demoníacas? Se o que está sendo descrito for um exército natural de homens, então a estranha descrição pode estar se referindo à guerra mecanizada moderna. É possível que João tenha usado as palavras à sua disposição para descrever máquinas modernas, por isso a história que ele dá é tão bizarra e aterrorizante. Talvez a interpretação mais segura não seja ver isso como um exército de 200 milhões, mas como um exército demoníaco invadindo a Terra. Isso desenvolve ainda mais o conceito do exército demoníaco que se assemelha a gafanhotos, que foi introduzido anteriormente no Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21.
O restante da humanidade, que não foi morto por essas pragas, não se arrependeu mesmo assim das obras de suas mãos, para deixar de adorar e prestar homenagem aos demônios e aos ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles não se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, intoxicações com drogas, nem de suas imoralidades sexuais, nem de seus furtos. Lemos, mas o restante da humanidade que não foi morto por essas pragas não se arrependeu. Apesar da aparição de alguns sinais e milagres bastante impressionantes, a maioria da humanidade não demonstrou nenhum indício de arrependimento. Em vez disso, o homem continuou adorando seus ídolos de maneira que era mais ou menos business as usual. Eles não pararam de adorar os demônios, quer sua adoração fosse consciente ou inconsciente. É incrível observar como as coisas podem voltar rapidamente ao que é considerado normal após um desastre, como um terremoto. Temos a tendência de esquecer as lições de Deus, especialmente aquelas que nos são apresentadas na forma de julgamento. Lemos, e eles não se arrependeram de seus assassinatos, de suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual ou de seus furtos. Essa ladainha de pecados é uma acusação poderosa contra a era em que vivemos atualmente. A imoralidade sexual e os furtos são certamente algumas das características definidoras de nossa civilização contemporânea. A conexão com os demônios vem da interpretação de que esses anjos poderiam ser anjos caídos ou seres demoníacos devido à sua missão destrutiva. Os demônios são mostrados como espíritos malignos. Eles estão geralmente ligados à adoração de falsos deuses e ídolos no Novo Testamento. É claro que os demônios sabem quem é Jesus e têm medo dele. Eles são descritos na Bíblia como espíritos malignos e rebeldes, que são contra Deus e as pessoas. Seu papel faz parte dos eventos e profecias do fim dos tempos descritos no livro de Apocalipse. Os 4 anjos no rio Eufrates fazem parte de uma profecia apocalíptica no Apocalipse, e sua conexão com os demônios é mais interpretativa do que explícita. Sua representação como seres espirituais malignos é consistente ao longo da narrativa bíblica. A passagem sobre os 4 anjos pode ser vista como uma representação do julgamento de Deus. Na Bíblia, os julgamentos de Deus são frequentemente retratados como um meio de levar ao arrependimento e demonstrar seu poder e justiça. Por exemplo, Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21, menciona que as pessoas restantes não se arrependeram de seus pecados, apesar das pragas. Isso sugere que os julgamentos servem como um chamado ao arrependimento. Esta parte de Apocalipse é uma representação das consequências de se afastar de Deus e da importância do arrependimento. É uma forma de ilustrar a seriedade do pecado e a necessidade da humanidade de buscar reconciliação com Deus. O tema do julgamento é consistente ao longo da Bíblia. A libertação dos anjos no Eufrates pode ser vista como parte da narrativa mais ampla do julgamento final de Deus sobre o mundo. A ideia de que Deus tem poder sobre tudo, incluindo demônios, é fascinante. Trata-se de como Deus é todo-poderoso e de como o mal existe no mundo. Deus é onipotente, o que significa que ele tem poder completo sobre tudo no universo. Isso inclui todos os seres espirituais, como anjos e demônios. A Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas e que nada existe fora de seu controle ou autoridade. Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Isso implica que até mesmo as entidades demoníacas estão sob o controle soberano de Deus. No livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12, Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus permite que Satanás teste Jó, embora com certos limites. Isso indica que mesmo quando as forças demoníacas agem, elas o fazem sob a autoridade e permissão últimas de Deus.
O rei Saul, no livro de Samuel, é atormentado por um espírito maligno enviado por Deus após ele desobedecer a Deus. Esse incidente mostra que Deus pode permitir a influência demoníaca como forma de julgamento. No Novo Testamento, Jesus encontra e expulsa demônios, demonstrando seu poder sobre eles. Isso também mostra que Deus pode usar atividades demoníacas para destacar seu poder e autoridade. A Bíblia define limites claros sobre a influência dos demônios. Por exemplo, no livro de Jó, Deus permite que Satanás teste Jó, mas estabelece limites sobre até onde Satanás pode ir. Jó capítulo 1, versículo 12. Tiago capítulo 4, versículo 7, aconselha os crentes a submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso implica que, embora as forças demoníacas possam influenciar, os crentes têm o poder, através de Deus, de resistir a elas. Além disso, Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, encoraja os cristãos a vestirem toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso sugere que, embora as forças demoníacas estejam em ação, Deus oferece meios de proteção e resistência. A Bíblia reconhece a existência e a influência de entidades demoníacas. Ela enfatiza que elas operam sob o governo de Deus e estão sujeitas à sua autoridade. Os crentes são aconselhados a confiar no poder de Deus e nos recursos espirituais que Ele oferece para resistir e superar as influências demoníacas. A Bíblia sugere que Deus permite a existência do mal, incluindo as forças demoníacas, para cumprir um propósito maior. No livro de Jó, por exemplo, Deus permite que Satanás teste Jó, o que leva a um entendimento mais profundo de Jó e a sua fé em Deus. Isso pode ser interpretado como Deus usando o mal ou o sofrimento para um bem maior, embora não necessariamente endosse ou crie o próprio mal. É um tópico complexo que muitas vezes leva a discussões sobre livre-arbítrio e a natureza da soberania de Deus. A reconciliação da existência do mal e do sofrimento com a natureza amorosa e justa de Deus é frequentemente chamada de o problema do mal na Bíblia. A Bíblia aborda isso de várias maneiras. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Isso sugere que Deus pode trazer o bem do mal ou do sofrimento. Além disso, o conceito de livre-arbítrio, como visto em Gênesis, com a história de Adão e Eva, implica que o mal e o sofrimento são frequentemente o resultado das escolhas humanas e não de atos diretos de Deus. A existência de um Deus amoroso e justo com o mal e o sofrimento é um dos tópicos mais debatidos. A história sobre os 4 anjos do rio Eufrates é uma parte muito importante da visão de João sobre o futuro. Esses anjos foram especialmente escolhidos e preparados para um tempo específico para realizar uma grande tarefa. Essa parte da história é bastante intensa e nos faz sentir um pouco inquietos. Ela realmente mostra como as decisões de Deus podem ser fortes e severas. Pontos-chave a serem considerados nesta narrativa incluem o significado simbólico do rio Eufrates, tradicionalmente visto como uma fronteira entre nações e frequentemente associado a conflitos e guerras. A libertação dos anjos marca um tempo de grandes mudanças e caos, um tema comum no livro de Apocalipse. Refletindo sobre essa passagem, somos confrontados com o mistério e a profundidade do plano de Deus, como revelado nas Escrituras. A visão dos 4 anjos serve como um lembrete da onipotência e soberania de Deus, que está no controle até mesmo das forças mais poderosas do universo. Esta narrativa nos incentiva a refletir sobre os temas maiores do julgamento divino, redenção e o triunfo final do bem sobre o mal. É um chamado à reflexão pessoal sobre nossas próprias vidas e nosso lugar no plano de Deus, como diz Apocalipse capítulo 13, versículo 9.
Se alguém tem ouvidos, ouça. Esta é uma convocação para ouvir, entender e responder às verdades profundas encontradas na palavra de Deus. No geral, os 4 anjos no rio Eufrates não são apenas uma história do passado. É uma mensagem viva e relevante para os dias de hoje. Isso nos convida a continuar aprendendo e a estudar a Bíblia cuidadosamente para que possamos compreendê-la melhor. Ao fazer isso, podemos aprender mais sobre os ensinamentos de Deus e encontrar ajuda para a nossa vida cotidiana. Vamos ser ansiosos e abertos para aprender mais e fortalecer nossa fé. 3 fatos sobre o rio Eufrates, que muitos não sabem. Primeiro, o rio como um símbolo assustador. Em Isaías, capítulo 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio que ameaçava invadir Israel. Isaías, capítulo 8, versículo 7, Bíblia Amplificada. Agora, portanto, escute atentamente. O Senhor está prestes a trazer sobre eles as águas do rio Eufrates, fortes e abundantes, o rei da Assíria e toda a sua glória. E isso subirá sobre todos os seus canais e valas, e irá muito além de suas margens, porque o povo do reino do norte havia recusado as águas de Siloé, que fluem suavemente. Eles serão inundados pelo rio Eufrates. A Assíria, a nação que acabará triunfando sobre Israel e a Síria, é simbolizada pelo rio Eufrates. Ela também invadirá Judá, cobrindo toda a terra de Emanuel, mas não com sucesso completo, apenas até o pescoço. Os inimigos de Judá acabarão sendo derrotados apesar de seus planos e preparativos. Segundo, o secamento do Eufrates e o fim do anticristo. Após o secamento do Eufrates, o que acontecerá com o anticristo? Enquanto ele lidera a batalha de Armagedon, as pessoas ficarão mais insatisfeitas com a liderança desse ditador global, que quebrou todas as promessas que fez. Durante a batalha de Armagedon, partes significativas do mundo começarão a construir suas próprias forças militares em uma tentativa de derrubá-lo. Grandes segmentos do mundo começarão a reunir suas forças militares e a se rebelar contra ele. Se o rio não estiver mais lá, os governantes das terras orientais terão mais facilidade em atacar o anticristo. No momento em que chegarem, o maior conflito nos anais dos conflitos humanos começará. Terceiro, estamos na profecia do Apocalipse sobre o Eufrates? Em relação à visão de João de que o Eufrates secará, isso terá um cumprimento futuro. Não há conexão entre o atual secamento do rio Eufrates e a profecia encontrada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, pelas seguintes razões. Primeiro, a 6ª e última taça de julgamento ocorre bem perto do fim da tribulação. O anticristo ascenderá ao poder antes da 6ª taça ser aberta. Não estamos na tribulação agora. De acordo com Apocalipse, capítulo 18, versículos 17 a 19, Babilônia fará uma quantidade significativa de negócios por meio de navios nos tempos finais. Isso indica que os rios na região estarão desobstruídos em seu fluxo durante a tribulação, pelo menos por um tempo. O sermão inteiro de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras culmina em um julgamento final. Ao longo do sermão, há temas de julgamento referentes à separação de crentes e incrédulos. Todas as 3 parábolas no discurso contêm símbolos gráficos de julgamento vindouro. E o grande tema predominante de todo o discurso é o aparecimento repentino de Jesus Cristo, que é continuamente retratado como o evento final que precipitará e sinalizará a chegada de um julgamento maciço e catastrófico. Agora Cristo pinta um quadro vívido do julgamento. Ninguém teve mais a dizer sobre julgamento nas Escrituras do que Jesus. Ele frequentemente alertava sobre a desgraça iminente para os impenitentes. Ele falou sobre o inferno muito mais do que sobre o céu e fez isso nos termos mais vívidos e perturbadores possíveis. A maior parte do que sabemos sobre o castigo eterno dos pecadores vem da boca do Salvador, e nenhuma das descrições de julgamento na Bíblia é mais severa ou poderosa do que aquelas oferecidas por Jesus.
No entanto, ele sempre falou sobre essas coisas nos tons mais ternos e compassivos. Ele suplicou aos pecadores que se arrependessem de seus pecados, se reconciliassem com Deus e buscassem refúgio nele contra a ira de Deus. Ele conhecia o tremendo custo do pecado e a severidade da ira divina contra o pecador melhor do que ninguém, já que ele suportaria o peso dessa ira em nome daqueles que redimiu. Como resultado, sempre que abordava esses assuntos, ele o fazia com a máxima empatia e sem a menor hostilidade. Ele até chorou ao olhar para Jerusalém, sabendo que a cidade, bem como todo o país de Israel, o rejeitariam como seu Messias e logo seriam destruídos. Quando ele viu a cidade, chorou e disse assim: o mesmo compassivo que chorou e suplicou aos pecadores que se reconciliassem com Deus, um dia será seu soberano juiz. Ele julgará com uma vara de ferro, ele os despedaçará como um vaso de oleiro. O dia do julgamento final e definitivo de Deus sobre a sociedade pecadora é conhecido como o dia do juízo. Vários trechos da Bíblia referem-se ao julgamento final após a morte, quando todos estarão diante de Deus, e ele fará o julgamento final sobre suas vidas. A Bíblia nos adverte sobre o dia do juízo várias vezes. Na Bíblia, Deus julga indivíduos e nações. Isaías, capítulo 17, versículo 23, por exemplo, é uma série de julgamentos pronunciados contra Damasco, Egito, Babilônia, Arábia, Jerusalém e Tiro. Além disso, é claro que essa avaliação é abrangente. Isso inclui todos que já morreram, tanto grandes quanto pequenos, insignificantes quanto significantes. No dia do juízo, ninguém será poupado. No dia do juízo, as pessoas serão julgadas com base no que fizeram ao longo de suas vidas. Em outras palavras, serão julgadas de acordo com as obras que produziram. Não serão julgadas com base nas ações ou inações dos outros. Ao contrário, cada indivíduo será responsabilizado exclusivamente por seus próprios atos perante a lei. Mesmo que a avaliação seja baseada nas obras de cada um, não é uma competição em que boas ações são comparadas com más. Se nossos nomes estão escritos ou não no livro da vida determina no final se somos permitidos ou não no paraíso ou no inferno. Aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida serão atormentados no lago que queima com fogo para sempre. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, é declarado mais uma vez que as únicas pessoas que poderão entrar no novo céu e na nova terra são aquelas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Seria prudente garantir que ele ou ela esteja preparado para o julgamento final com antecedência, tendo em vista as enormes implicações envolvidas. Destino eterno. Como é possível para uma pessoa que pecou, e todos nós pecamos, ter seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, e depois disso poder comparecer perante Deus no último julgamento e ser considerado inocente? Como é possível que um pecador seja justificado aos olhos de um Deus santo e justo e ao mesmo tempo escapar de sua ira? A Bíblia nos fornece uma resposta inconfundível. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Todos que colocarem sua confiança em Cristo terão seus pecados perdoados e seus nomes registrados no livro que contém os nomes dos justos. Eles não têm nada a temer no dia do juízo, pois Cristo já pagou o preço por seus pecados, suportando o castigo na cruz. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Isso diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O dia do juízo será o dia da salvação final para aquelas pessoas que confiaram em Cristo, porque naquele dia serão salvas de todos os efeitos negativos que o pecado teve sobre elas. Ao longo dessa jornada pelas profecias do fim dos tempos, somos confrontados com uma mensagem clara. O poder soberano de Deus se estende sobre tudo, desde os anjos mais altos até as forças demoníacas mais sombrias.
O secamento do rio Eufrates, os julgamentos vindouros e a batalha final de Armagedon são lembretes profundos de que o mundo como o conhecemos está caminhando para um desfecho determinado desde o início dos tempos. Cada acontecimento descrito nas Escrituras revela a justiça divina, o chamado ao arrependimento e a certeza de que Deus, em sua infinita sabedoria, controla o destino de todas as nações e de cada ser humano. O que foi falado pelos profetas se cumpre, mostrando que, por mais caóticos que os tempos pareçam, tudo está dentro do plano de Deus. Ao refletirmos sobre os julgamentos, os anjos amarrados, o futuro do mundo e a batalha entre o bem e o mal, devemos lembrar que há uma oportunidade diante de nós. Cada profecia é um alerta para o arrependimento, para o retorno ao Criador e para a busca de uma vida que reflete o amor, a justiça e a verdade de Deus. A mensagem que fica, acima de todas as imagens de destruição e julgamento, é uma de esperança. Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele nos chama a estar preparados, a refletir sobre nossas vidas e a nos voltarmos para Ele em busca de redenção. Tudo o que foi abordado nos lembra que o tempo é curto e precioso. Cada dia que temos é uma chance de vivermos em paz com Deus, de garantirmos nosso nome no livro da vida e de fazermos parte do reino eterno que Ele preparou para aqueles que o amam. O fim não é um término, mas um novo começo para os que têm fé. Que possamos aprender com essas profecias, não apenas temendo o julgamento, mas abraçando a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor. Porque no final, a vitória não é do caos, mas do amor, não da destruição, mas da vida eterna. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.